Fizeram você acreditar que falar muito era sinal de inteligência, que se justificar o tempo todo era prova de transparência, que só quem grita conquista. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso é uma armadilha bem montada? Que enquanto você corre atrás de ser entendido, os verdadeiros estrategistas estão quietos e vencendo. Este texto não é sobre ficar em silêncio por medo, mas sobre usar o silêncio como uma ferramenta de poder. É sobre parar de se explicar para quem não merece, parar de dar mapas mentais para quem quer te manipular e começar a controlar o jogo sem mostrar as cartas. Quem domina o silêncio, domina a atenção, a negociação e o próprio destino. Prepare-se para mergulhar numa habilidade esquecida, que Maquiavel já entendia, e os mestres modernos aperfeiçoaram, a arte de falar menos e conseguir mais. Vamos te mostrar como o silêncio desarma, confunde, protege e transforma. E o melhor, como aplicá-lo no seu dia a dia sem perder sua essência, sua autenticidade e sua força. Se você já cansou de ser o que sempre se explica, que vive se expondo para agradar e que entrega poder em cada frase mal calculada, então este texto é o que você precisava ouvir. Ou melhor, sentir. Respire fundo, segure essa atenção e já deixe o like agora, porque o que vem a seguir pode mudar sua forma de se comunicar para sempre. O silêncio é mais do que a ausência de som. Ele é uma ferramenta, uma arma, um jogo de xadrez, em que o jogador que fala menos move com mais precisão. Maquiavel não escrevia por escrever. Ele sabia que, ao calar, você não só esconde sua jogada, como também observa a fraqueza alheia. Quando todo mundo corre para falar, o silêncio vira disfarce de poder. E quem entende isso já começou o jogo em vantagem. Sabe aquele colega que fala demais na reunião querendo mostrar domínio? Pois é, o mais perigoso da sala geralmente é o que observa. Mastiga cada palavra antes de falar e lança uma frase só, certeira. A diferença é que ele não precisa convencer ninguém com discursos longos. Ele deixa os outros preencherem o silêncio com inseguranças. É um truque velho, mas poucos dominam. O silêncio preserva o mistério, e mistério é sedução, é influência. Numa era onde tudo é exposto, quem se cala parece ter algo que os outros não têm, e isso inquieta. A mente humana odeia o vazio e tenta preenchê-lo com suposições. Quem se cala com propósito, então, não está só evitando falar, está fazendo os outros falarem por ele. Isso sim é controle estratégico. Veja como grandes líderes, de CEOs a diplomatas, usam pausas. Não são distrações, são armas. As pausas forçam a atenção, o silêncio cria expectativa. É o momento onde os outros se perguntam o que ele está pensando. E nessa dúvida ele já está dominando o campo. Enquanto isso, o tagarela já foi decifrado no primeiro minuto de conversa. Não há mais enigma nele. Já perdeu. Um exemplo prático. Em uma negociação, quem preenche o espaço com palavras geralmente entrega mais do que deveria. Já quem fica em silêncio obriga o outro a falar e falar demais. O comprador ansioso revela quanto está disposto a pagar. O vendedor, inseguro, dá desconto antes de ser pedido. O silêncio, nesse contexto, é como um espelho. Ele mostra mais do outro do que de você. Dominar o silêncio não é calar por timidez. É calar com intenção. Há uma grande diferença entre o silêncio do submisso e o silêncio do estrategista. Um se encolhe, o outro se impõe. O primeiro evita conflito. O segundo provoca tensão. É esse segundo que estamos buscando aqui. O silêncio carregado de presença. O silêncio que fala mais alto do que 1000 justificativas. O barulho distrai. O silêncio revela. O barulho te faz parecer ocupado, mas o silêncio te torna observador. E observadores são perigosos porque enxergam mais do que os outros. Quem fala muito mostra sua carta. Quem fala pouco, esconde o baralho. Em um mundo onde todo mundo corre para ser ouvido, quem consegue esperar para falar no momento certo, brilha. Não por vaidade, mas por precisão estratégica. Essa é a chave. Quando você entende que o silêncio é mais uma jogada do que um recuo, você começa a usá-lo com maestria.
E não estamos falando de virar uma estátua. Estamos falando de pausa intencional, de escolha, de ritmo, de ritmo. E se o silêncio te dá poder, o que mais ele pode revelar sobre os outros? Talvez esteja aí o verdadeiro segredo para ter vantagem no jogo da comunicação. Falar parece libertador, mas pode ser uma armadilha bem disfarçada. Toda vez que você se explica demais, você se compromete, assume posições, se limita. A palavra dita não volta, e o que deveria ser flexível se transforma em um peso. Quantas vezes você já se arrependeu de ter dito algo cedo demais? Pois é, o impulso de explicar pode parecer nobre, mas revela mais do que deveria. Quem fala muito acredita que está sendo claro, mas muitas vezes só está se expondo. Está entregando o seu mapa mental, sua lógica, suas fragilidades. É como deixar a porta entreaberta para que o outro entre, veja tudo e use contra você. A mente que se mostra demais fica previsível, e previsibilidade no jogo da estratégia é um convite à derrota anunciada. O excesso de fala também constrói um contrato invisível com quem ouve. Ao declarar intenções, você se coloca em uma posição onde o outro cria expectativas. E expectativas são dívidas. Você disse que faria assim e pronto, você está preso. O que era uma ideia em construção vira uma promessa cobrada. A palavra foi algema. Você é o próprio carcereiro. Quer um exemplo prático? Pense em um projeto que ainda está em fase de gestação. Ao compartilhá-lo cedo demais, você acaba se sentindo pressionado a cumpri-lo exatamente como falou, mesmo que novas ideias tenham surgido. E pior, qualquer mudança depois será vista como indecisão. Falar antes da hora mata a liberdade de ajustar a rota. E isso não é só ruim, é fatal para mentes criativas. É claro, há momentos em que comunicar é essencial, mas o problema está na compulsão, na necessidade de ser entendido o tempo todo. E essa urgência diz muito mais sobre insegurança do que sobre clareza. Afinal, por que tanto medo de ser mal interpretado? Talvez porque você mesmo ainda esteja tentando entender o que sente, mas ainda não teve coragem de ficar em silêncio para escutar. Falar também dá ao outro uma chance de te rotular. Ah, então você é assim. E pronto, você vira uma caricatura, criada por um comentário apressado. O silêncio, por outro lado, impede que te coloquem em caixas. Ele mantém seu território aberto, sem cercas. E isso dá espaço para manobras, reinvenções e até mesmo para não ser capturado por narrativas alheias. Lembre-se, o mundo adora categorizar, e cada vez que você se define com palavras, você entrega uma peça do quebra-cabeça. Fala demais, e o quebra-cabeça se forma. E você perde o controle da imagem que estão montando. Já quem fala pouco pode ser tudo, pode ser nada. E esse mistério dá margem para algo que poucos têm hoje: liberdade de reposicionar-se a qualquer momento. Então, da próxima vez que sentir vontade de justificar tudo, respirar fundo, pode ser mais estratégico do que despejar palavras. Deixe que o outro se perca nas próprias suposições. Enquanto isso, você continua atento, leve e sem amarras, porque se falar demais te prende, talvez o silêncio seja exatamente o que vai te libertar para o próximo movimento. O silêncio não é todo igual. Assim como existem tons de voz, existem nuances de silêncio. Alguns são vazios, outros são cheios de intenção. Saber qual tipo de silêncio usar e quando transforma qualquer conversa em um jogo de vantagem. Vamos mergulhar nos três principais: o silêncio que coleta, o que impõe respeito e o que confunde de forma engenhosa. Começando pelo silêncio que coleta informações, esse é o mais astuto. Você entra numa reunião, escuta mais do que fala, e quando finalmente abre a boca, já sabe onde cada um é fraco. É como entrar numa sala escura e esperar que os outros acendam a luz por você. Quanto menos você diz, mais os outros tentam te decifrar, e nesse esforço revelam quem realmente são. Em seguida, o silêncio que constrói autoridade. Esse é o preferido dos grandes líderes. Falar pouco, com pausa, com olhar firme, com escuta atenta, impõe presença. Pessoas respeitam quem não sente necessidade de se justificar o tempo inteiro.
O que é dito com parcimônia carrega mais peso. É a diferença entre despejar um balde de água e oferecer uma única gota de ouro. E então vem o silêncio, que preserva a ambiguidade. É aquele que não se compromete, que deixa o outro interpretar como quiser. Um talvez não dito vale mais que um sim apressado, porque o vago bem posicionado confunde, desarma e mantém você livre para mudar de direção. Esse silêncio funciona especialmente bem em ambientes voláteis, como negociações, política ou redes sociais. Imagine um líder que, diante de um conflito interno, apenas escuta e solta um "vamos pensar sobre isso". Pronto. Evita promessas, ganha tempo e, de quebra, os outros preenchem o silêncio com suas próprias conclusões. Isso é controle indireto. Você não dita a narrativa, mas molda o campo onde ela se constrói. Um poder invisível, porém real. Esses 3 tipos de silêncio não são exclusivos. Eles podem e devem se misturar. Em um mesmo diálogo, você pode começar recolhendo informações, depois sustentar a autoridade e, ao final, deixar uma ambiguidade estratégica no ar. Essa dança silenciosa é mais eloquente do que qualquer discurso inflamado. Quem a domina transforma palavras em armas e o silêncio em escudo. Vale lembrar, aplicar isso não exige talento nato, mas treino. Em uma próxima conversa, experimente dizer menos e observar mais. Você vai notar que o ambiente começa a responder diferente. As pessoas prestam mais atenção, se revelam com mais facilidade. E você passa a ter mais domínio sobre a situação, sem levantar a voz, sem impor presença artificial. E se o silêncio pode ser usado para observar, influenciar e confundir? O que mais ele pode fazer? Talvez haja ainda um uso mais sutil, mais psicológico, onde o silêncio nem é mais sobre os outros, mas sobre como eles projetam em você seus próprios medos e desejos. Existe um fenômeno curioso. Quando você se cala, o outro começa a falar mais, não por escolha, mas por necessidade psicológica. O silêncio cria um vácuo desconfortável, e o cérebro humano odeia vácuos, então ele preenche. E é nesse preenchimento que as pessoas revelam segredos, emoções, inseguranças. O silêncio aqui é como um espelho, onde o outro se projeta sem perceber. Isso acontece o tempo todo. Em entrevistas de emprego, por exemplo, um bom recrutador faz uma pergunta, escuta a resposta e continua em silêncio. O candidato, incomodado com a pausa, tenta preencher. Acaba se contradizendo ou revelando algo que não precisava. Não foi a pergunta que colheu a verdade, foi o silêncio que a extraiu. Brilhante, não? E totalmente replicável. Outro exemplo clássico: interrogatórios. Policiais treinados sabem que o silêncio é mais eficaz que o grito. O suspeito responde, mas o detetive continua encarando, calado. A ansiedade cresce, o desconforto aumenta, e em minutos o silêncio vira tortura. A verdade vem não pelo confronto, mas pela ausência dele. Isso também funciona em discussões domésticas, viu? Só não abuse ou acaba dormindo no sofá. Psicologicamente, o silêncio desestabiliza, ele quebra o ritmo do outro. Esperava a resposta? Recebeu nada? Esperava confronto? Recebeu calma? E nessa quebra de expectativa, o controle muda de mãos. O que era um duelo vira um jogo de espelhos. Quem se cala deixa o outro lidar com os próprios fantasmas. E às vezes isso é mais impactante do que qualquer argumento lógico. Além disso, o silêncio bem posicionado pode provocar reflexões internas. Quem escuta seu silêncio é obrigado a se ouvir. A ausência da sua reação vira um campo fértil para projeções. Será que ele entendeu? Será que ele concorda? Será que ele está irritado? Veja bem, você nem precisou falar nada, mas causou um terremoto interno no outro. Isso é influência pura, nua e crua. O silêncio também pode inverter hierarquias. Já notou que quem fala demais tenta se justificar, e quem tem autoridade apenas ouve? Líderes fortes falam pouco. Psicólogos experientes ouvem mais do que aconselham. Mestres silenciosos ensinam só com o olhar. E é isso que torna o silêncio tão perigoso para quem depende da validação externa. Ele te faz perceber
que não controla o outro. Em tempos de excesso de estímulo, quem domina o silêncio vira um ponto de estabilidade. Enquanto tudo grita por atenção, o calado vira ponto focal. A serenidade chama mais atenção do que a agitação. Não é apatia, é presença plena. É o tipo de presença que desconcentra, porque se impõe sem esforço, sem pedido, sem necessidade de gritar. E isso, meu amigo, mexe com qualquer um. Se o silêncio pode virar um espelho, um espantalho e até um santuário, será que ele também pode ser um antídoto contra o excesso de exposição? Porque em uma sociedade obcecada por transparência, talvez estejamos revelando demais, rápido, demais, e perdendo justamente o que nos dá poder. Vivemos uma era em que a palavra transparência virou sinônimo de virtude. Mas será que mostrar tudo o tempo todo é mesmo sinal de força? Ou seria ingenuidade disfarçada de honestidade? A verdade é que, ao nos despir demais na frente de todos, deixamos de ser estratégicos e passamos a ser previsíveis. E previsibilidade, no mundo competitivo, é uma sentença de fraqueza. Ser transparente com todo o mundo é como jogar pôquer com as cartas viradas para cima. Você pode até parecer corajoso, mas vai perder todas as rodadas. Transparência absoluta não é clareza, é exposição. E exposição demais é terreno fértil para manipulações. Quando o outro sabe tudo sobre você, ele sabe exatamente como te dobrar. É como entregar o manual de instruções da sua mente. É claro que existem momentos em que a transparência é necessária, em relacionamentos íntimos, em negociações honestas, em decisões éticas. Mas o que virou moda é a transparência performática. Aquela que compartilha tudo nas redes, que faz live de sofrimento, que transforma cada pensamento em um post. E isso, longe de aproximar, fragiliza, porque o mistério também é uma forma de respeito por si mesmo. Você já percebeu como os que mais expõem sua vida são os que menos controlam sua narrativa? Eles falam demais, se explicam demais, tentam convencer demais. E no final são lidos com menos seriedade. Já os que compartilham com parcimônia, intrigam, geram curiosidade. E a curiosidade é a centelha do respeito. Ninguém respeita o que já entendeu por completo. O valor está no que permanece um pouco velado. A obsessão por ser transparente o tempo todo esconde um medo. O medo de ser mal interpretado. Mas adivinha? Você vai ser mal interpretado de qualquer forma. Então, por que não escolher o que manter sob controle? Nem tudo precisa ser dito. Nem todo sentimento precisa virar explicação. Às vezes, o silêncio é a forma mais honesta de preservar sua essência, sem se tornar um livro aberto em praça pública. Se Maquiavel vivesse hoje, ele diria que a transparência exagerada é o disfarce moderno da ingenuidade. Porque, no fundo, quem exige que você seja 100% transparente geralmente quer apenas uma coisa: saber como você pensa, o que você sente, o que te tira do eixo, e com isso te empurrar para onde quiser. O controle nasce do acesso, e o silêncio é o maior bloqueador de acesso que existe. Quer aplicar isso de forma prática? Comece escolhendo cuidadosamente o que compartilha. Ao invés de dizer, estou pensando em fazer isso, diga, estou analisando possibilidades. Ao invés de justificar suas decisões, apenas diga que está tudo sob controle. Você não está mentindo, está protegendo sua liberdade. A transparência seletiva é uma arte. E toda arte exige refinamento, não exposição crua. Então, se falar demais te expõe e calar com intenção te protege, como transformar isso em hábito diário? Talvez a chave esteja em praticar pequenas doses de silêncio estratégico em momentos cruciais até que isso se torne natural. E com isso você possa entrar no próximo nível, aquele onde até seus planos em aberto se tornam vantagem. Silêncio estratégico não é ausência de voz, é presença consciente. E como toda habilidade poderosa, ele pode ser treinado. A primeira tática é simples. Pratique a simetria de informação. Ouça mais do que fala. Antes de se abrir, investigue. Antes de expor uma ideia, entenda o cenário. Quanto mais você souber sobre o outro, menos precisará falar sobre si. Isso é vantagem real. Você não precisa esconder tudo, mas sim escolher o que revelar e quando. Isso não é manipulação.
É inteligência comunicacional. Um vendedor experiente, por exemplo, não mostra seu preço logo de cara. Ele escuta o cliente, entende suas dores e só depois propõe algo. O silêncio aqui é preparação. É o respiro que permite mirar antes de disparar. Estratégia pura aplicada à vida real. A segunda tática é manter a ambiguidade quando necessário. Não tenha pressa de definir o que ainda está em construção. Projetos, decisões, sentimentos. Tudo tem seu tempo. Dizer ainda estou avaliando é muito mais inteligente do que se comprometer com algo que você nem sabe sequer. Ambiguidade, quando bem usada, é liberdade. E liberdade é poder. Quem define cedo demais vira prisioneiro da própria promessa. Evite dar respostas imediatas só para agradar. Você pode até parecer indeciso num primeiro momento, mas logo será visto como alguém prudente, que pensa antes de agir. Isso gera respeito. O mundo está saturado de respostas rápidas e faminto por reflexões sólidas. Silêncio também. É ponderação, e ponderação tem valor altíssimo. A terceira estratégia é talvez a mais difícil: abraçar o desconforto do silêncio. Pausas longas em conversas causam ansiedade, nos outros e em você. Mas é exatamente essa tensão que faz o silêncio funcionar. Não tente preenchê-la. Respire, sustente o olhar. Deixe o outro se contorcer um pouco. Você vai notar. É nesse espaço que o controle muda de mãos. O desconforto é o seu aliado. Em reuniões, entrevistas, até no WhatsApp. Espere. Não responda no impulso. Espere o timing certo. O silêncio após uma pergunta difícil, por exemplo, mostra que você está refletindo. Ele valoriza sua resposta antes mesmo dela chegar. As pessoas respeitam quem não tem pressa em agradar. Quem fala na hora certa, mesmo que pouco, é lembrado, por muito tempo. Por fim, lembre-se que o silêncio também é gestão de energia. Falar cansa, justificar exaure. Explicar tudo o tempo inteiro é um buraco negro de energia vital. Ao calar, você recupera força, observa melhor e economiza palavras que realmente importam. No mundo da performance exagerada, o silêncio vira descanso. E descanso vira estratégia. Até isso você pode usar a seu favor. Se você começa a praticar essas estratégias, percebe algo curioso. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser domínio. Domínio sobre o tempo, sobre o ambiente, sobre si mesmo. E quando você chega nesse ponto, pode começar a jogar no modo avançado. Vencer sem que percebam que você está vencendo. Os verdadeiros estrategistas não aparecem nas manchetes, não brilham nos holofotes, nem fazem questão de serem reconhecidos. Eles operam nos bastidores, calmos, atentos, quase invisíveis. O mestre do silêncio não busca aplausos, busca resultados. E muitas vezes, consegue mais influência sem ser percebido do que quem grita para ser ouvido. É curioso como o mundo subestima o poder dos discretos. O falador chama a atenção, mas o calado domina sem fazer barulho. A diferença? Um precisa provar seu valor. O outro já sabe o valor que tem. Veja os grandes nomes da história. Os mais impactantes muitas vezes foram os mais enigmáticos. Seus feitos falaram mais do que seus discursos. Maquiavel que o diga. Maquiavel, aliás, foi um gênio do silêncio. Ele entendia que o poder real se exerce sem anúncio. É a arte de mover peças sem que o tabuleiro perceba. A influência silenciosa é como uma corrente subterrânea. Não se vê, mas arrasta tudo. Enquanto os barulhentos dançam em volta da fogueira, os discretos constroem castelos nas sombras. E quando aparecem, já é tarde demais para detê-los. O mestre do silêncio é aquele que, quando fala, todo mundo escuta. Por que não é comum? Porque cada palavra tem peso. Porque ele não fala por ego, fala por intenção. Isso gera impacto. Numa época de excesso de ruído, qualquer som que vem do silêncio ecoa com força redobrada. Quem é seletivo com o que diz, transforma cada fala em evento. Isso se aplica até nas redes sociais. Enquanto muitos despejam conteúdo diário, outros postam pouco, mas causam terremotos quando o fazem. Eles criam escassez,
e escassez gera valor. Silêncio, nesse caso, é marketing, não é ausência. É preparação para a próxima aparição, certeira. Os que entendem isso param de correr atrás de atenção e passam a ser procurados. Os mestres do silêncio também têm algo em comum: serenidade. Eles não entram em discussões desnecessárias, não se explicam para quem não quer entender, não tentam ganhar debates inúteis. Eles sabem que o verdadeiro controle está em escolher onde gastar energia. E quase sempre, a melhor escolha é não se envolver, apenas observar o desgaste alheio. O silêncio estratégico é tão eficaz que os resultados surgem antes que percebam sua presença. Quando se dão conta, a negociação foi vencida, a liderança foi imposta, a mudança foi feita, e tudo sem ruído. Quem domina essa arte aprende a vencer no sussurro, enquanto os outros ainda brigam pelo megafone. Isso é poder invisível. E invisível não significa fraco, significa irreversível. E se tudo isso é verdade, o que você está esperando para começar a treinar? Porque os mestres do silêncio não se anunciam. Eles se formam nas entrelinhas. E talvez agora que você entende o que poucos percebem, esteja pronto para aplicar esse poder onde ele mais transforma. No cotidiano, nos detalhes, nos momentos em que falar menos é o caminho mais curto até o que realmente importa. E agora que você chegou até aqui, me diz: quantas vezes você falou quando deveria ter ficado em silêncio? Quantas oportunidades escaparam porque você se entregou demais, cedo demais? O silêncio que antes parecia desconfortável, agora soa como estratégia, e talvez seja justamente o que estava faltando na sua forma de lidar com o mundo. Mas a pergunta que importa é: você vai aplicar isso ou vai continuar reagindo no piloto automático? Vai continuar explicando tudo, se expondo demais? Ou vai começar a jogar como os que realmente vencem, sem precisar se anunciar? Lembre-se, quem cala com sabedoria, controla sem esforço. E quem controla, molda sua realidade. Como seria sua vida se você falasse menos, mas com mais impacto? Se sua presença fosse tão forte que o silêncio virasse sua assinatura, você não precisa virar outra pessoa, só precisa ajustar a frequência. Porque às vezes, a verdadeira revolução começa quando a gente para de gritar e começa a observar. Se isso fez sentido para você, se te provocou ou te deu clareza, já se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui a gente não entrega conteúdo genérico. A gente entrega estratégia de verdade. E se você quer continuar essa transformação, esse foi só o começo. O silêncio é a porta. Você só precisa ter coragem de atravessar.